né? Posicionados para jejuar e orar. Vamos estar na torre de vigia. Amém? Então, pastor Léo Matuza, fica à vontade para compartilhar conosco essa palavra. Amém, amém. Bom dia, meus irmãos, pastores, pastoras. Shalom, graça e paz. Que alegria poder estar mais uma vez aí juntos, né? Cheguei do Sul agora essa semana. Já tive algumas agendas aqui. Graças a Deus podemos contribuir, podemos servir lá nossos irmãos que, não sei se essa é a palavra, né? Mas infelizmente perderam tudo novamente. Mas graças a Deus podemos estar ali ajudando e servindo aos nossos irmãos. Essa questão do jejum é interessante. Eu gosto muito de meditar, de ouvir e também, por que não, né, de falar sobre o jejum. Inclusive, ontem à noite terminei um propósito, um jejum. Semanalmente também, toda sexta-feira no Shabat, né, na viração do dia, eu entro em um jejum. E eu gostaria, de fato, como o pastor Jonathan aí pediu, para estar sendo hoje, eu falei, nada melhor, né? Terminando um propósito, terminando um momento de jejum que foi, assim, um tempo maravilhoso, sempre é, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de forma bem objetiva, de forma bem sucinta, ali com base em Mateus 17:21 e também em Marcos, né, 9:29. Quando o Senhor Jesus diz, na verdade, ele responde ali aos discípulos, né? Esse tipo de demônio, ou esse tipo de espírito, ou alguns tipos de espírito em algumas traduções, ou esta caça de demônio, só saem com jejum e com oração. Um texto ali que todos nós conhecemos, Jesus ali diante daquele pai, diante daquele menino que estava com um espírito mudo, segundo o seu pai, mas que Jesus diz que é um espírito imundo. Ou seja, nós entendemos que um menino que estava sem falar desde a infância, por conta de uma possessão maligna. E ali os discípulos, os senhores sabem muito bem, que não conseguiram resolver a situação, e aquele pai pergunta para o Senhor, né, se ele podia fazer alguma coisa, e Jesus disse: se eu posso, se você quiser crer, tudo é possível que crê. E depois, quando os discípulos o perguntam, por que que nós não conseguimos fazer tal coisa? Por que que nós não resolvemos a situação? Jesus ele pega e ele diz: porque esse tipo de problema, esse tipo de questão, essa situação, esse tipo de espírito só sai com oração e jejum, ou com jejum e oração. Nós vimos Jesus, nós sempre vimos Jesus fazendo vários milagres, realizando grandes coisas, curando enfermos, mas nós nunca vimos Jesus sapateando, Jesus gritando, Jesus falando em línguas, Jesus ali, e agora o que é que eu faço? Meu pai, o que é que eu vou fazer agora? E agora quem poderá nos ajudar? Nós sempre vimos Jesus o quê? Liberando uma palavra. Nós sempre vimos Jesus impondo as mãos sobre os enfermos. Em alguns casos nós vimos ele falando: seja curado, levanta e anda, a ti te digo. Teve um que perguntou, né, o senhor quer me curar? Ele falou, quero, seja curado. Então nós sempre vimos Jesus exercitando a autoridade que ele tinha, que ele continua tendo, né? Jesus ele sempre realizava milagres, tocando nas pessoas ou usando apenas a palavra. E quando ele repreende os discípulos, quando os discípulos perguntam por que nós não conseguimos resolver essa situação, ele diz por causa da oração e do jejum, ou do jejum e da oração. Ele estava dizendo o seguinte: precisa ter renúncia e relacionamento. Eu digo que é o RR, né? Você tem que renunciar à sua carne, renunciar os prazeres do mundo, renunciar o pecado e ter um relacionamento com o Pai. Jesus, quando aconteceu isso mesmo, ele estava fazendo o quê? De onde que ele estava vindo?
Ele tinha acabado de sair lá com Pedro e com João, com seus discípulos, ele tinha acabado de vir de onde? Do monte. Muitas pessoas, às vezes hoje, não estão vivendo milagres, não estão vivendo coisas maiores, não estão indo para um nível mais profundo, porque não tem jejuado, não tem orado, não tem renunciado e não tem se relacionado com Deus. Às vezes tem o jejum como algo emergencial ou como algo reparador, algo como um amuleto, algo parecido do tipo, enquanto o jejum, na verdade, precisava ser algo preventivo. O jejum e a oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. O jejum e a oração, ele precisa ser um estilo de vida. Assim como nós comemos, assim como nós respiramos, assim como nós caminhamos, fazemos todas as outras coisas, o jejum e a oração, ou seja, a renúncia e o relacionamento com Deus precisa ser algo constante nas nossas vidas. O Senhor disse a Moisés, né, diante do mar: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que que eu entendo com isso? Que tem hora que nós precisamos recuar, tem hora que nós precisamos nos prostrar, tem hora que nós precisamos entrar para o nosso quarto, trancar a nossa porta, mas tem hora que é para a gente partir para dentro. A mesma coisa aconteceu lá com Gideão, quando foram escolher os 300. O Senhor Deus disse a ele, né? Ó, aqueles que abaixarem aí, aqueles que se prostrarem, não é esses agora que nós precisamos contar. O que eu estou dizendo? Que nós precisamos primeiro nos revestir de poder. Primeiro nós matamos a carne. Primeiro nós buscamos a presença de Deus. Primeiro nós nos santificamos para depois nós vivermos o sobrenatural. Primeiro a gente recua. Primeiro nós vamos ouvir a voz de Deus, né? Primeiro nós vamos renunciar às obras da carne. Primeiro nós vamos buscar intimidade com o Pai. Depois nós vamos viver o sobrenatural. Depois nós vamos atravessar o mar. Muitos lembram de orar ou de jejuar somente quando está na dificuldade. E primeiro nós temos que nos revestir. Primeiro, assim como Jesus. Jesus, ele subia, eu sempre falo, né, que sempre que Jesus descia do monte, ele realizava um milagre. Porque não era ali aquele ofício de estar jejuando, igual alguns muitos pensam, né? Ah, aconteceu tal coisa, eu vou ter que jejuar, porque né, o pessoal fala estreito, né? Estou na prova, estou no vento, estou não sei na onde. Vou ter que agora ter um tempo de jejum, um tempo de oração, para eu poder sair dessa. Mas o jejum não é eu vou jejuar para Deus me dar, eu vou jejuar para Deus fazer. É justamente por termos uma vida de jejum e de oração que as coisas vão acontecer à nossa volta. E volta aqui na questão do Mar Vermelho, é como se Moisés estivesse chegando diante do mar e falado assim: o mar é grande, mas aquele com quem eu me relaciono, aquele que caminha comigo dia após dia, é bem maior do que o mar. Não tem por que temer, não tem por que duvidar. Mas imagine você chegar diante da tribulação, diante da dificuldade, diante das circunstâncias da vida, aí você ter que parar para poder jejuar. O jejum, ele é o quê? Para silenciar as outras vozes. Tem até uma canção muito linda que diz, né, que devemos silenciar as outras vozes, menos a de Deus. No jejum nós recuamos, nós abrimos mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres, da comida gostosa, né? A gente ama fazer isso. Aí a gente abre mão disso para a gente poder ficar sensível à voz do Espírito Santo. Ele nos dá direção, ele nos dá clareza, e quando você chega por certas situações, você já sabe o que fazer. A resposta que você precisava, você já tem ela antes até mesmo de passar. Quantos nós já não chegamos em alguma situação e nós nos vimos com algumas dificuldades. Aí depois que nós oramos, nós falamos assim, gente, era só ter feito isso. E se nós tivéssemos nos consagrado, se nós tivéssemos buscado antes, se nós tivéssemos nos relacionado antes, talvez, né, eu quero dizer que Deus podia até dizer assim, não vai por aqui, já vai. Ele ia nos dar a direção antes. Não sei se os senhores estão conseguindo entender
aonde eu quero chegar, mas eu estou aqui talvez nessa introdução, dizendo que primeiro nós nos posicionamos, depois nós vivemos aquilo que o céu tem preparado para nós. Até porque primeiro começa no reino do Espírito, depois se reflete, depois é transmitido aqui no reino natural. Agora, muitas pessoas, eu quero entrar aqui também num detalhe, muitas pessoas, às vezes, jejum, pega aquele negócio de tirar a comida, né? Eu vou ficar tanto tempo sem comer, mas não tem propósito. As pessoas não oram, não lêem a Bíblia, como eu acabei de dizer, não silenciam as outras vozes, a pessoa até fica sem comer, mas jejum sem propósito é apenas greve de fome ou dieta. Jejum precisa ter propósito, precisa ter sacrifício, precisa te doer, precisa te custar algo. Porque se não te custar nada, você está apenas deixando de comer, né? Eu não quero entrar aqui numa discussão teológica, lógico que não, até porque nós sabemos que jejum, na sua origem mesmo, é você se abster de alimentação, mas ele tem que ser seguido de um propósito. Não adianta de nada eu ficar sem tomar um café da manhã, de nada adianta eu ficar sem almoçar, mas ficar dando ouvido, de repente, para uma televisão o dia inteiro, e aqui eu não estou condenando a televisão, os senhores sabem muito bem, ficar o dia inteiro na internet, você não silencia as outras vozes e está lá dizendo que está jejuando. Tem pessoas que dizem assim, eu vou jejuar, janta 10 horas da noite, deita, dorme, acorda pela manhã, toma seu café, a primeira coisa que faz é pegar o celular e ir para as redes sociais. Nada contra isso, meu irmão. Mas será que nós temos de fato dizendo, nós estamos de fato dizendo, isso não é mais importante do que a presença de Deus na minha vida? Aí eu fico, eu chego até a pensar o quê? Na hora de uma dificuldade, pega o seu celular então e busca a resposta na rede social. Porque é aquilo que você come, é aquilo que você alimenta, é aquilo que você vive todos os dias. Você vive uma vida, não estou falando você, tá, gente? Me perdoe, é só a forma de aqui de caminhar no raciocínio. Eu estou falando, às vezes, nós, eu me incluo nisso também. Mas aí você vive ali uma vida toda desregrada, uma vida toda do seu jeito, do jeito que você deseja. Aí, na hora da dificuldade, muitos lembram: mas peraí, tem um Deus que pode resolver isso. Não seria bem melhor se eu já tivesse renunciado, ou se eu tivesse dosado, se eu tivesse feito de uma forma que eu pudesse incluir todas as coisas no meu dia a dia, inclusive o jejum, a oração, a palavra? Quantas pessoas hoje gastam mais tempo na esquina batendo papo com um amigo do que sentado lendo a Bíblia ou de joelho orando? Aí depois querem viver milagres. Aí Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: para fazer coisas maiores, vocês precisam se renunciar, vocês precisam matar a carne, vocês precisam abrir mão daquilo que impede vocês de fazer aquilo que os outros não fazem. Jesus estava dando uma resposta para eles. Sabe por que eu consegui e vocês não? Porque eu estava no monte, eu estava me humilhando, eu estava matando a carne, eu estava buscando o Pai, mesmo sendo Deus. Se o próprio Deus, se o próprio Senhor Jesus, que é Deus, estava buscando, ele se retirava, ele se isolava, tinha às vezes que com os discípulos, outras vezes com alguns discípulos e algumas vezes sozinho, que ele falava assim: eu não quero ouvir outras vozes, eu vou buscar para o Pai, porque eu sei o que está para vir pela frente, eu vou me revestir de poder. Ele sendo Deus, ele fez isso, quanto mais eu e os senhores. Será que nós precisamos ter essa vida de secreto, essa vida de intimidade, essa vida de entrar para o quarto, fechar a porta e silenciar todas as outras vozes? E não é somente, né, ou literalmente, trancar a porta e se isolar de tudo, mas é fugir dessas coisas, dessa podridão que o mundo tem para nos oferecer toda hora. Toda hora está ali jogando na nossa cara, né? Toda hora está o tempo todo mostrando outros caminhos. Nós temos que ir na contramão disso. Essa renúncia que o jejum, que eu estou dizendo aqui que o jejum representa, é eu dizer para essas coisas: eu não quero. E eu até mesmo dizer: eu quero, mas eu não vou fazer. É bom, é gostoso, mas eu não vou compactuar muito mais do que apenas ficarmos sem comer ou sem beber.
Lógico, que eu já disse, tem tudo a ver. Não estou aqui mudando o contexto ou a origem do jejum, mas sem propósito não adianta de nada, irmãos. Nós temos que correr para o esconderijo, nós temos que correr para o lugar secreto. É lá que o Senhor quer nos encontrar. É lá que o Senhor vai ver e quer mostrar, quer dizer quem de fato nós somos. Os demônios, só de olharem para nós, eles têm que partir em retirada, porque eles têm que olhar para nós e falar assim: aquele dali tem relacionamento com Deus, aquele dali não vai jejuar por medo, aquele dali não vai jejuar como último escape, como uma última solução. Ele tem uma vida de intimidade com aquele que o chamou, com aquele que o criou. Aquele dali é diferente, aquele dali é fora da curva, deixa eu caçar outro para eu mexer. E eu não estou aqui nos colocando como super-heróis, como super crente, como semideus. Eu estou falando de cumprir aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele mesmo diz que nós, no nome dele, faríamos o quê? Coisas maiores. Mas como fazermos coisas maiores se de fato não fazermos ou não fizermos o que ele nos ensinou e nos mandou fazer? Tem um monte de gente que chega até a passar vergonha, porque demônio sai no nome de Jesus. No nome de Jesus sai demônio. Mas pega ali, por exemplo, uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que nem cristã é. Se ele falar em nome de Jesus, o demônio vai sair? Por misericórdia, pelo nome do Senhor Jesus, sim, que o poder está no nome de Jesus. Mas imagine a autoridade que uma pessoa que se dedica, uma pessoa que renuncia à carne, que renuncia os seus desejos, os seus prazeres, que ora dia e noite, o nível de autoridade é totalmente outro. É no nome de Jesus, mas o nome de Jesus vai estar sendo dito por uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa que tem relacionamento. Isso nos dá autoridade, isso nos valida. É como se tivesse lá o checkzinho, né? Isso vai nos validar. Está falando no nome de Jesus, mas espera aí, quem que está falando? É igual aquela questão do profeta, né? Outra hora, um dia, quando o pastor me permitir, eu tiver outra oportunidade, talvez eu fale sobre isso. Mas é aquela questão do profético. O pessoal aí questiona, né? De Elias, por exemplo, que falou de chuva, falou de sol, falou de não sei o quê, e que Deus não tinha mandado. Mas aí eu imagino Jesus dizendo assim: eu não disse para ele fazer isso. Mas quem é que falou? Não, foi um profeta, ele falou no meu nome, não foi qualquer um que disse. Agora eu tenho que cumprir, eu tenho que zelar pela minha palavra. Os senhores estão entendendo? É a mesma coisa. Quando você der uma ordem para um espírito, tanto o espírito quanto os céus vão falar assim: opa, quem está falando não é qualquer um. É como se o espiritual olhasse para as nossas vidas e dissesse assim: ele está abrindo a boca, ele está liberando a palavra, ele está partindo para dentro, ele está exercitando a fé, mas ontem ele estava com a vida no altar, ontem de ontem ele estava jejuando, semana passada ele estava em oração, ele ficou 3 dias no monte, ele matou a carne dele. Eu não sei se os senhores e senhoras estão conseguindo compreender, mas primeiro nós temos que fazer algo para depois vivermos algo. O jejum não é vou jejuar para o mar abrir. O mar vai se abrir justamente por eu ter uma vida de jejum e oração. Aí diz lá em Deuteronômio 28, se ouvires e obedeceres, né, ouvires atentamente, as bênçãos vão correr atrás de nós. Primeiro nós nos revestimos de poder, depois nós vivemos o sobrenatural. Primeiro nós recuamos, para depois avançarmos. Mas tem gente querendo avançar, chega lá na frente, se der ruim, a gente para e vê o que faz. Irmãos, nós precisamos fazer isso antes. A palavra nos diz, né, que ninguém entra na casa do valente, não vai saquear o valente sem antes amarrar o inimigo, né, sem antes ter uma estratégia. Você já viu um soldado ir para a guerra sem saber o que vai fazer? Imagine o pessoal juntar todo mundo e falar assim: nós vamos aí para a batalha, a gente não sabe quem que a gente vai enfrentar, nós não sabemos qual equipamento, qual armamento nós temos, nós não sabemos se nós temos viatura disponível, não sei se vai ser dentro d'água, não sei se vai ser no ar, não sei como vai ser. Mas vamos para dentro. Vamos partir para dentro. Lá a gente vê o que faz. Não, irmão. Primeiro nós temos estratégias. Primeiro nós sentamos com o comandante.
Oh, meu Deus do céu, é forte isso. Primeiro nós sentamos com o comandante, com o oficial, com o nosso general, seja com quem for, e ouvimos as estratégias. Na hora que chega lá, nós estamos preparados. O inimigo vem achando que é forte, mas o exército está preparado. A igreja do Senhor, eu e os senhores, precisamos ser dessa forma. Primeiro precisamos recuar, ouvir o que o nosso mestre, o que o nosso rei, o que o nosso general tem para nos dizer. Depois nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos. Quando o inimigo vier, nós já estaremos prontos, nós estaremos revestidos de poder, estaremos revestidos de graça, estaremos revestidos de unção. Vamos ter criado, o que eu sempre falo, muros em tempo de paz. Nós precisamos criar muro em tempo de paz, para quando vier a aflição, quando vier a luta, quando vier a aprovação, nós estamos preparados. Mas agora tem gente, tem pessoas, existem pessoas que depois que toma o primeiro tiro quer pegar o escudo, não é coerente, não tem cabimento. Ah, eu estou na guerra. Ah, peraí, deixa eu ligar para um amigo meu trazer um escudo para mim, porque aqui o pessoal dá tiro. Irmão, você não sabe que na batalha, você não sabe que na guerra você vai tomar tiro, ou pelo menos vão dar tiro contra você? Não sei se os senhores estão compreendendo, mas o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar, nós precisamos silenciar as outras vozes e buscarmos em Deus, porque Ele tem todas as respostas, Ele tem todas as soluções. Às vezes nós só não ouvimos Ele, às vezes na correria do nosso dia a dia, às vezes até dentro dos nossos próprios ofícios. Outro dia eu falava com um grupo de pastores, cuidado para os nossos ofícios espirituais não nos afastarmos de Deus, porque às vezes até aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, não sei como que os senhores vão entender isso, mas até aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor nos impede e nos atrapalha de nos relacionarmos com o Senhor, porque às vezes a gente fica num negócio, acha que está fazendo a coisa certa, acha que tô pregando todo dia, tô na igreja todo dia, tô fazendo tudo, mas não está tendo um relacionamento. Fazer o que é certo não significa que você tem que, não é porque é bom que significa que eu e você precisamos fazer. Às vezes tem pessoas andando em círculo, tem pessoas lutando há tanto tempo porque estão fazendo coisas que são boas, que são legais, mas que Deus não mandou ela fazer. Talvez se ela tivesse recuado um pouquinho, Deus teria dito assim, ó, quero que você vá por aqui. Mas a pessoa está com os olhos nas coisas desse mundo, come, bebe, sai, se diverte. Eu não estou aqui de forma alguma corrigindo ninguém, até porque o nosso líder, o pastor, hoje está sentado me ouvindo, não é meu papel fazer isso, vim aqui corrigir ninguém, mas eu estou aqui trazendo uma reflexão para nós nessa manhã. Nós poderíamos estar anos luz, nós poderíamos estar bem lá na frente se nós tivéssemos recuado. Tem hora que é para você avançar, tem hora que é para você recuar, tem hora que é você partir para dentro e levantar a cabeça, estufar o peito e vai nessa sua fé, vai nessa sua força, o Senhor é contigo, mas para você chegar nesse nível, você tem que estar lá no seu quartinho, lá no seu secreto, lá no seu lugar de intimidade com o Senhor, buscando a face dele. Jejuar é para silenciarmos as outras vozes. Jejuar é para nós ganharmos estratégia antes mesmo de precisarmos usá-las. Nós precisamos ter esse tempo de recuo, esse tempo de recuar, esse tempo de parar tudo. Opa, peraí, deixa eu ver aqui o que o Senhor tem para a minha vida. Aí sim, nós vamos viver milagres. Aí sim, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu repito, jejum sem propósito é apenas greve de fome ou dieta. Não adianta de nada, meus irmãos. E outra, nós precisamos analisar também, como eu disse, precisa nos doer, precisa custar algo. Eu, por exemplo, o café da manhã, o de jejum, para mim não é difícil deixar. Tem dia que eu até esqueço, eu tenho que parar, opa, deixa eu tomar meu café, porque eu não tomei café ainda. Aí eu vou sacrificar isso.
Eu vou sacrificar algo que não me doa. Tem gente que fala assim, eu não posso jejuar porque eu trabalho. Gente, misericórdia. Não pode jejuar porque toma remédio. Não pode jejuar por causa disso. Eu não quero aqui entrar numa questão específica, eu estou falando no geral. Se o senhor tem uma questão específica, amém, é o Senhor e Deus. Eu estou falando no geral, que muitos é conversa fiada, é desculpa, sabe por quê? Se tiver que fazer um exame amanhã, a pessoa fica 24 horas, fica 72 horas se for preciso, porque ela tem que fazer um exame. Se a empresa falar hoje você tem que ficar o dia inteiro sem comer, para não perder o emprego, ela vai ficar o dia inteiro sem comer. Por que para buscarmos a Deus nós colocamos desculpa de tudo? Eu conheço pastores que ficam nessa de que não posso jejuar porque eu passo mal. Nunca vi ninguém morrer por jejuar. Teve um cidadão aí um tempo atrás aí que também estava 100% fora do contexto. Foi jejuar, falando que ia fazer igual Jesus, que era Jesus, não sei quem viu, e acho que veio lá e morreu. Foi um caso de algo tipo, o cara não estava dentro de um propósito, o cara estava fazendo graça, literalmente, foi comprovado isso. O cara estava falando que, até debochando, falando que era Jesus, aí vai morrer mesmo. Mas dentro do seu propósito, e outra, irmão, se você, se Cristo te chamar no dia que você estiver jejuando, dê graças a Deus, é sinal que você atravessou a muralha, atravessou as barreiras que te impediam de ver Ele. Eu tive a oportunidade de conhecer, de andar, de ser amigo de um grande homem de Deus, talvez muitos dos senhores, acredito que o pastor Jonathan o conheceu, Gregory McNutt. Um cara sensacional. O cara saía de um jejum de 40 dias e entrava em outro. O cara falava assim: é só caldo. Aí o pessoal preparava um caldo para ele, né, uma vaca atolada, um feijão amigo, um negócio assim. Ele falava: não, não, irmão, é só a aguinha só. É só o sabor do negócio. Terminava um jejum de 40 dias, já entrava em outro. Quando ele falaram, né, que ele morreu, eu falei: o Grego não morreu. Para mim, o Gregor viu coisa demais. Eu imagino Deus dizendo para ele: não, filho, você viu a minha face, você viu a minha glória, você não tem como você ficar aí mais não. Vem para cá. Porque o cara era chapadão em Deus. Irmão, nós estamos perdendo muito tempo nos preocupando com aquilo que não é para preocupar. Nós precisamos correr para esse lugar secreto. Nós precisamos correr para esse esconderijo. Nós precisamos correr para esse lugar de intimidade com o Pai. Custe o que custar, vai doer mesmo. Tem gente que fala: eu não vou fazer uma visita porque eu estou jejuando, lá na visita vão me dar café. Irmão, tem que te doer. Eu não vou num aniversário, eu não posso ir em outros lugares, vou me trancar. Quando eu falo de esconderijo, é você ir para um lugar secreto, não propriamente dito, você ficar trancado dentro do lugar. Tem dia que você precisa fazer isso. Sexta para sábado, eu entrei para o meu quarto de noite, fui sair na sábado, já era quase 3 horas da tarde. Não era dormindo, não, era buscando, era orando, era adorando, era lendo a Bíblia. Nós precisamos, tem hora que fazer isso. Mas até quando? Não, não vou ali. É igual antes. Hoje eu não tomo refrigerante, enfim, mas antes só Jesus da causa. Eu, para fazer jejum de refrigerante, me doí muito. Mas sabe o que acontecia? A geladeira estava cheia de refrigerante. Eu falava: eu não vou tomar. É uma decisão, tem que te doer. Eu tinha vontade? Lógico que tinha. Mas eu dizia: não é o refrigerante que me domina. Isso não é mais importante na minha vida. Eu já estive fazendo jejum, propósito, né, de carne, não comendo carne durante um tempo, e eu já fui em lugares que o pessoal fizeram churrasco. Aí você fala: misericórdia, né? Que prova, Jesus. Mas você fala: eu quero, mas eu não vou comer. É decisão, irmão. É decisão. O jejum ele precisa ser um estilo de vida. Ele precisa fazer parte da nossa vida no dia a dia. O jejum precisa nos doer. Se não te dói, se não te custa nada, não é jejum. Eu estou caminhando aqui para o fim, pastor João, mas se não te dói, irmão, não vale de nada, tem que pagar o preço. Pastor, mas como assim? A salvação foi dada por Cristo. Sim, eu não estou falando de preço de salvação, não. A salvação é pela graça, somente Cristo pode nos dar. Mas desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Tem pessoas querendo viver o que outros vivem, fazendo coisas
diferente, ou querendo viver coisas diferentes que os outros, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Não é coerente. Como que eu quero ser um camarada que ganha todo mundo para Jesus, que prega, que o demônio parte em retirada? Permita aqui me usar o exemplo de Billy Graham, que às vezes ia para alguma conferência, tinha alguma noite, alguma conferência, algum evento, pessoas eram curadas, pessoas se rendiam ao Senhor Jesus, pessoas levantavam de cadeira de roda e pessoas eram renovadas. E de repente eles falavam: poxa, agora vamos para a pregação. Cadê o Billy Graham? Não, o Billy Graham nem chegou, está lá no estacionamento, nem entrar no local ele entrou. Isso é o que? Uma vida regada, uma vida de intimidade, uma vida de busca. Nós precisamos sair do raso. Até quando nós vamos nos contentar em colocar uma Bíblia, e repito, irmãos, pelo amor de Deus, não estou chamando a atenção de ninguém, colocarmos uma Bíblia debaixo do braço e irmos para o culto, ou talvez até para os púlpitos, até para os altares, dizendo que somos crentes, chegou a hora de nós, de fato, sermos espelho, as pessoas olharem para nós, assim como fizeram com Pedro. Esse daí é um deles. Esse daí é igualzinho ele. Esse daí tem relacionamento com ele. Nós precisamos trazer, nós precisamos puxar isso para nós. E eu encerro aqui. Nós falamos tanto, né? Às vezes até usamos o jejum para isso, para buscarmos resposta de Deus. A igreja quer muito uma resposta de Deus, mas eu tenho dito nesses dias, inclusive falei ontem com os discípulos, no discipulado de ontem, nós temos buscado muito uma resposta de Deus. Eu quero resposta, mas eu tenho dito bastante. Não é tempo mais de buscarmos resposta de Deus. É tempo de darmos uma resposta para Deus. É tempo de darmos uma resposta para os céus. Resposta como? Pode contar comigo, eu creio somente em Ti, eu dependo só do Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar. Como que nós fazemos isso? Renunciando às outras coisas. Pastor, então não vou comer nunca mais, não vou assistir televisão, não vou sair com meus amigos, não vou mais tomar refri. Não, irmão, estou falando, cada um sabe aquilo que te dói. Eu não estou falando que você também agora vai ser um cara abilolado. Você tem que ter uma vida regrada. Você precisa incluir no seu dia a dia, precisa fazer parte do seu contexto de vida o jejum e a oração. Porque senão eu e os senhores não vamos viver coisas extraordinárias se nós tivermos uma vida só natural. Tem gente que fala assim: ah, mas tem fulano quer espiritualizar tudo. Aí, por um acaso, nós somos naturais? Nós somos desse mundo? Eu digo, você não vai ser abilolado, nós não vamos ser doido da cabeça. Mas nós precisamos resgatar essa loucura. Lembra que os crentes são os loucos, são os rapaduras, são os diferentes. Irmãos, está faltando isso na igreja do Senhor Jesus. Está faltando isso na minha e na sua vida. E onde nós vamos encontrar isso? Nos braços do Pai, no colo de Jesus. É no colo do Pai que nós vamos encontrar esse respaldo, essa autoridade, esse brilho do Espírito Santo. Ontem, quando eu entrei no aplicativo para fazer o discipulado, os discípulos, os pastores falaram assim: nossa, pastor Léo, você está até diferente, está bonitão. Eu falei: os senhores também, é o Espírito. O Espírito precisa ser nítido, irmão. As pessoas têm que olhar para a gente. Lógico que ali eles estavam ali brincando e tal, como a gente sempre fala, né? Às vezes é comum, ó, tá diferente e tal. Mas as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. As pessoas precisam ver diferente. Até quando as pessoas vão ficar olhando para nós e nos ver como a multidão? Que muitos hoje, pastor Jonathan, eu devolvo aqui a palavra para o senhor, está nos vendo, ou está vendo a grande maioria apenas como multidão, e o culpado somos nós mesmos. Nós precisamos fazer a diferença. Não podemos viver milagres, não podemos fazer o que as outras pessoas não fazem, tendo o mesmo tipo de atitude. Nós precisamos correr para o Pai, correr para Jesus, correr para o colo de Deus, em renúncia e relacionamento, em jejum e oração. Aí sim nós viveremos coisas maiores. Aí sim nós seremos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o mundo está lá fora, aguardando ansiosamente a manifestação
verdadeira, né? Ou dos verdadeiros filhos de Deus e filhos da luz. Em nome de Jesus, eu ia orar, mas eu quero deixar, pastor, para o senhor concluir. Eu estou aqui pensando, orando e perguntando ao Pai. Eu quero que depois o senhor ore. Vou passar devolver aqui para o senhor e o senhor conduza da melhor forma aí do que o senhor achar. Eu encerro por aqui e agradeço aí tanto a oportunidade quanto aos irmãos aí por me ouvirem nessa manhã. Amém, Pastor Léo. Muito obrigado por compartilhar, por ser canal de Deus na nossa vida, né, irmãos? E algumas lições para nós, para mim, está muito clara. O jejum, ele não pode ser emergencial, precisa ser preventivo, né? Como nós ouvimos nessa manhã. Quando as coisas derem errado, é claro, o jejum vai funcionar, mas será que nós precisamos perder uma batalha para entrar no jogo? Será que nós precisamos esperar um 7-1 para depois, né, tentar virar o jogo? Será que nós não estamos vivendo uma mendicância, uma miséria espiritual? Deus tem a mesa para nós, né? Outra coisa que ficou muito forte para mim, pastor Léo, também muito claro, né? E eu concordo 100%. É mais do que abster-se de comida. Ah, eu vou fazer um jejum e continua na ativa, fazendo tudo, assistindo tudo, conectado com tudo. Então, dentro do que o pastor Léo disse, eu quero deixar registrado, sim, jejuar é abster-se de tudo, inclusive de comida. Isso é extremamente importante, né? E por último, o jejum precisa ter entendimento e propósito. Como isso é importante. Não pode se tornar uma rotina ao ponto de roubar de você o entendimento. Tem gente que acostumou jejuar, então mude o jejum, porque tem que doer, tem que ser uma renúncia, né? Glória a Deus por isso. E tem que ter propósito. Eu estou em jejum porque eu preciso que essa situação ela mude, eu preciso ganhar almas para Jesus, eu preciso frutificar, eu estou insatisfeito com a intimidade, eu quero mais. Então vamos orar com esse entendimento e que o Senhor possa trazer ao nosso coração revelação. Revelação é nada mais do que um entendimento que gera ação. Se você tem revelação, mas não tem ação, talvez você não tenha tido revelação. Tem gente que aprendeu a acumular conhecimento, mas a revelação é o entendimento que gera ação. Eu creio que nesses dias nós estamos recebendo muita revelação. Cuidado para nos tornar um conhecedor e não praticante. Senhor, é com esse entendimento, com esse compartilhar que recebemos, que eu quero declarar, Senhor, sobre nós essa unção que vai nos fazer jejuar mais. Jejuar com entendimento, jejuar com propósito, Pai, para vivermos uma vida consagrada, separada. Não somos edomistas, não somos escravos dos prazeres e das vontades. Não, Senhor. Nós fomos libertos, livres do pecado e queremos declarar no mundo espiritual que servimos ao Senhor, e isso inclui, Senhor, a nossa devoção ao ponto, Senhor, de renunciar até aquilo que é vital. Como ouvimos, Senhor, 2 semanas, o jejum de Esther, um jejum totalmente seco, sem comida, sem água,
o que pode ser mais essencial do que o alimento, do que a água? Deus, queremos também, Senhor, renunciar àquilo que é comum, muitas vezes nos restringindo daquilo que é lícito por um propósito, nos separando, buscando o Senhor, não apenas uma dieta, mas uma renúncia, uma oferta a ser colocada no teu altar. Destrava nos ministérios, Pai, o entendimento da importância de vivermos uma vida em santidade, e isso inclui, Senhor, o lícito e o ilícito, a renúncia, Senhor, daquilo, Senhor, que pode estar nos atrapalhando, nos embaraçando, Pai. E eu profetizo, Senhor, um novo nível de autoridade sobre cada ministério aqui representado, em cada localidade diferente, um romper, um fluir de Deus para a frutificação. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pastor Léo Matuza, obrigado, querido, por ser canal de Deus. Cada um de vocês, irmãos, obrigado, que Deus os abençoe. E vamos pôr em prática essa lição, né? A oração, o jejum, a palavra. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus. Abração. Amém. Shalom. Amém. Paz. Paz. Tchau, tchau. Um abraço, pastor Matuza. Deus Tchau, abençoe pastor a Ô, todos, em Rafael. nome de abraço. Jesus. Comando. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.